agora já vai estar gravando, que é o que interessa mais, que é a defesa do Gabriel. Então, o Gabriel ele vai apresentar sua defesa realizada na hotelaria LM em Sombrio. Eu passo a palavra para ele. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação antes, Maurício, professor Nestor, ou se já podemos começar. Pode dar início, professora, sem problemas. Tranquilo. Maurício, ok? Tá, beleza. Então, Gabriel, a palavra está contigo. Ok, Thalita, obrigado. Saudações a todos, bom dia. A defesa de estágio apresentada neste ato teve atuação na área de agricultura, realizada pelo discente que vos fala, Gabriel Ferreira Alves, da turma 3º E, da safra 2017-2019. Para a realização desse estágio, então, eu contei com a ajuda da professora orientadora Thalita Daniel Salvaro, com o supervisor de estágio Lédio Espíndola Martins, o membro da banca, professor Nestor Valtir Pazinhagen, e o período de estágio foi do dia 2 de janeiro a 3 de fevereiro do ano de 2020. O supervisor de estágio também contava com 2 colaboradores, o professor Luiz Fernando e o Christian, um contratado supervisor. Bom, a propriedade na qual estagiei foi a hotelaria LM, uma pensão para equinos, sendo localizada no município de Sombrio, no bairro Januária e nas dependências do antigo CTG Espora de Prata. O supervisor de estágio iniciou no ramo em 2004, cuidando de 3 cavalos em algumas cocheiras do CTG Espora de Prata. Ele desde pequeno acompanhava o trabalho de seu pai, com os animais, e adquiriu afinidade com o ramo. Com o passar do tempo, ele foi conquistando a confiança de outros criadores, e seu empreendimento começou a crescer. Seu irmão, Léo Martins, também trabalha no ramo de pensão para cavalos no município de Paços de Torres. Antes de iniciar no ramo, o supervisor trabalhava de bicos, em diversas áreas, mas a que ele mais gostava era a criação de equinos. Ele também já trabalhou no bairro São Francisco e Sanga Negra, ambos bairros de Sombrio, retornando em 2019 para o CTG. Em uma conversa de estágio, o supervisor relatou que o sonho dele era possuir seu próprio aras, para acomodações dos animais e para a doma. Atualmente, o supervisor possui 5 animais, sendo eles um de uso exclusivo para atração animal e outros quatro para uso pessoal. A pensão possui 2 galpões, 3 áreas de capineira, 17 cocheiras para acomodações dos animais, e no início contava com 17 animais. Porém, ao longo do estágio, esse número sofreu alterações. Aqui a primeira imagem é a imagem do segundo galpão, à frente do segundo galpão. A propriedade também contava com 2 salas para armazenamento, um redondel, um lavatório e demais ferramentas necessárias para o uso no trabalho. Essas 2 primeiras imagens é a foice e o facão, utilizadas para o corte de capineira. Aqui a corda era utilizada para transportar e também para conter os animais. O balde, que era utilizado tanto para fornecimento de volumoso quanto de água. E o carrinho de mão e a pá, utilizados para a limpeza das cocheiras. Bom, aqui o tonel está representando onde era armazenado as rações, um aparelho de choque e também um triturador elétrico. Esses 3 itens aqui, por último, são itens secundários, porém eu achei importante relatá-los aqui. O primeiro item é a tesoura de tosquia, que era utilizada para o corte da crina e aparar pelo dos animais, uma seringa descartável, utilizada na aplicação de medicamentos, e um martelo. O martelo era muito utilizado na pensão porque ela possui algumas instalações de madeira. Então, às vezes, era necessário colocar algum prego ou retirar algum grampo. Bom, no segundo galpão também tinha uma mesa de recepção. Nela era realizada a maioria das conversas e também servia para tomarmos um café ou então uma parada para descanso. Ao lado da mesa ficava a salinha. A função principal da sala era a estocagem de rações e tonéis, separadas por animal. Nela também ficava uma geladeira do supervisor para o seu uso pessoal. E também ficavam alguns arreios armazenados, para ser utilizados quando necessário.
Bom, as áreas em branco são as áreas de capineira da propriedade. Atrás do primeiro galpão tinha a primeira área de capineira. Entre o primeiro e o segundo galpão tinha outra área de capineira. Lá também contava com um silo para armazenamento do pó de serra e o lavatório. Ao lado do lavatório e do segundo galpão ficava outra área de capineira e logo ao final do segundo galpão tinha outra área de capineira. Aqui uma imagem para ilustrar a área de capineira ao final do segundo galpão. E a principal capineira cultivada na propriedade era o capim-elefante. Bom, o lavatório ele era de uso exclusivo para o banho animal. Lá ficava uma mangueira fixa para facilitar a prática e também ficava um rodinho e um sabão em barra. O segundo galpão era dividido em dois lados. Cada lado possuía um número certo de cocheiras. Do lado direito tinha 11 cocheiras e do lado esquerdo tinha 5 cocheiras. A diferença do lado esquerdo e do lado direito principal era o material feito de cada cocheira. Do lado direito o material era alvenaria e do lado esquerdo era de madeira. O tamanho delas também era diferente. O lado esquerdo era um pouco maior que o lado direito. E entre o lado esquerdo e o lado direito também tinha uma cocheira aberta. Bom, o redondel ele foi construído provisoriamente porque a pensão era uma pensão alugada. Para sua criação foram utilizados palanques e fios de arame, e a função principal dele é a doma, porém poderia servir como uma cocheira provisória. Agora eu vou falar um pouquinho das atividades da empresa. As atividades principais era fornecer o alimento, volumoso e concentrado, e água diariamente, e também limpar as cocheiras. As secundárias era dar banho nos animais, retirá-los da cocheira e casqueá-los. O que é importante citar aqui é que o médico veterinário da propriedade ele era terceirizado, sendo acionado em momentos atípicos. Para fornecer um volumoso, primeiro é necessário o corte. Nessa primeira imagem, o estagiário está realizando o corte, próximo ao solo. E na segunda imagem está sendo depositado em cima de um saco. Para ser transportado, então, nós utilizávamos o saco de ração para evitar irritar a pele, já que o capim cortado possuía pelos urticantes. Na primeira imagem, o estagiário está envolvendo a capineira com o saco, e na segunda imagem está depositando próximo ao triturador. Nesta primeira imagem é o triturador elétrico, e na segunda imagem é o supervisor realizando a trituração, que geralmente era ele que realizava mesmo. E por último, o fornecimento. Na primeira imagem, o alimento volumoso está em um balde e está sendo pesado, porque o supervisor teve a curiosidade de saber quanto que pesava. A média que deu por balde foi de 6 quilos. Já na segunda imagem, ele está colocado em feixes nas cocheiras. Geralmente o alimento era triturado porque as plantas estavam em um tamanho muito grande. Sendo isso, o animal ele acabava selecionando mais a planta, comendo um pouco menos e desperdiçando mais. O fornecimento de concentrado. O concentrado ele era transportado nos potes menores e cada animal tinha sua ração específica, com a medida específica. Durante o estágio, essa prática era realizada apenas pelo Lédio e pelo Christian, por questões práticas e otimização do tempo. A quantidade diária de ração era de 5 quilos, divididas em 2 porções, ao longo do dia, de 2,5 kg. Então, enquanto o supervisor fornecia a ração, nós, estagiários, ficávamos encarregados de trocar ou repor a água dos animais. Também era uma prática realizada diariamente. A água tinha que ser de boa qualidade, ou seja, incolor e inodora. O tempo gasto diariamente é de 40 minutos a cada realização dessa prática. Um fato curioso é que, em condições normais, o equino bebe de 38 a 46 litros de água por dia, e nessa prática muitos baldes foram quebrados, restando apenas o balde preto. Bom, soltar os animais a campos era uma atividade realizada com o objetivo de evitar que os animais urinem na cama das cocheiras. Ela tem importância porque permite o pastejo dos animais, também deixa os animais em convivência e reduz o estresse. Em dias de chuva, dificilmente era soltos, porque
acabava dificultando a prática, já que os animais teriam que ser amarrados em palanques, em postes ou até mesmo em estacas. Só que em alguns dias começava a chover após a prática, então nós esperávamos a estiada e depois botava os animais de volta para suas camas. Para realizar a limpeza da cocheira, primeiro se retira os dejetos e a parte mais úmida da cama. Posteriormente, a cama é nivelada e depois adiciona o pó de serra, sendo espalhado superficialmente. O objetivo principal é melhorar o conforto animal e evitar acúmulo de dejetos nas cocheiras, atraindo moscas e outros insetos. Uma média de 2 carrinhos era retirado por cocheira. Essa prática é realizada 2 vezes por semana, na segunda e nas sextas-feiras. Um item observado é a presença de animais peçonhentos e ratos na cama direita. E também esse lado ficava mais úmido, porque o pé direito era um pouco mais baixo. O supervisor, para tentar amenizar a incidência de ratos, realizou uma boa limpeza no galpão, tirando os lixos e entulhos, e realizou a aplicação de um produto químico. Então, após a retirada da cama, era transportado no carrinho de mão e era descartado nas áreas de capineira da propriedade. A importância da matéria orgânica é que ela tinha um alto teor de ureia presente na urina dos equinos, o que é um potente adubo para as capineiras. Era depositada então em fileiras para facilitar quando fosse espalhada e ficar mais uniformemente, e isso permitia que rapidamente ocorresse o rebrote da capineira. Bom, dar banho nos animais. O banho dos animais tinha que observar primeiramente a temperatura. Não poderia ser em dias quentes, não, nem tão frios. E deveria começar molhando os cascos dos animais e depois o corpo todo. O objetivo dessa prática era, então, melhorar a limpeza do animal e teria que começar a molhar pelos cascos para evitar que ocorresse o choque térmico. Estudos apontam também que o banho relaxa o animal. Um depoimento do contratado do Sr. Lédio Christian, que os animais, ao chegar na propriedade, eles não eram acostumados com o banho, então essa prática ficava mais difícil. Já ao final, com o passar do tempo, eles ficavam mais acostumados, facilitando a prática. Então, após molhar os animais, era ensaboado, começando pelo lombo e depois pela cola, e posteriormente o animal era enxaguado. Para realizar a secagem, primeiro se passava um rodinho metálico, tirando a água superficial do animal, e depois eles eram colocados no redondel, com a corda bem esticada para evitar que eles rolassem e se sujassem novamente. Às vezes, os animais eram colocados também ao sol, em frente ao galpão. O casqueamento era uma atividade terceirizada, porque o supervisor não tinha interesse nessa prática e ele também já tinha os seus contatos para realizá-las. O casqueamento ele era importante para os animais confinados, porque eles ficam muito tempo em contato com a cama, aumentando a incidência de fungos, causando a broca de casco. E também era importante realizar ao menos uma vez ao mês, porque não ocorre o desgaste natural. Nesta imagem, o ferrador da foto é o aluno da agronomia do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, é o Patrick. Ele também foi formado em técnica agropecuária no mesmo instituto. Esse serviço ele era realizado, era muito difícil acompanhá-lo, porque os animais não exerciam atividades físicas intensas, então era dispensável essa atividade. Nessa primeira imagem, ele está moldando a ferradura, e na segunda imagem, ele está realizando algumas batidas para modelar a ferradura. Então, primeiro é aquecer a ferradura. Depois, com a ajuda de uma bigorna e de uma marreta, ele realizava algumas batidas para modelar, deixando exatamente no formato do casco. Feito isso, ele resfriava a ferradura e media depois no animal para ver se estava exatamente como ele queria.
Agora eu vou falar um pouco das atividades desenvolvidas pelos estagiários, começando pela estimativa da matéria orgânica produzida, depois identificação dos animais, andar com os animais e, por último, as visitas técnicas. A estimativa da matéria orgânica produzida consiste basicamente na limpeza das cocheiras, com uma pitada a mais, a pesagem e a anotação, anotando as amostras de cada cocheira para estimular a produção por 1 hectare. Outra atividade também foi a identificação dos animais. Era importante observar os seguintes itens: a altura, a idade, a pelagem, o peso, a raça e o sexo, sendo que a altura, a pelagem e o peso poderia variar conforme os outros 3 itens e também conforme o ambiente. Para definir a altura dos animais, eles eram conduzidos para o local plano, para ser mais preciso, e para a realização dessa atividade, era necessário apenas um hipômetro e uma fita métrica. Na primeira imagem, o estagiário está identificando a cernelha do animal, que da onde é medido. E na segunda imagem, está utilizando o hipômetro a um ângulo de 90 graus ao solo, para que essa medida seja mais precisa. A idade dos animais. Bom, esse item tivemos pouco contato, pelo simples fato do supervisor não ter acesso ao registro de todos os animais. Para definir a idade aproximada do animal, é necessário avaliar o desgaste dos dentes. Um animal de maior idade possui um desgaste superior a animais mais novos. Essa prática, então, para nós, era de difícil realização. O supervisor, por sua vez, possui informação de alguns animais e nos repassava na medida que fosse questionado. Em relação à pelagem, na propriedade existia diversas. Da primeira categoria, que é uma pelagem simples e uniforme, não permitindo extremidades negras, tinha a pelagem preta e a alazã. Esqueci de citar uma coisa também. Não permite extremidades negras, com exceção do preto. Já na segunda categoria, ainda a pelagem simples e uniforme, porém permite extremidades negras. Aí continha a castanha e a baia. E a terceira categoria era a junção de 2 pelagens, formando uma nova pelagem. Na primeira imagem é a pelagem lobuna, que é a junção do preto com o amarelo. Na segunda imagem é a rosilha, que é do vermelho com o branco. E na terceira imagem é a tordilha, que é o preto com o branco. Para definir o peso de cada animal, era utilizada apenas uma fita métrica, medindo o perímetro torácico, e esse valor era adicionado a uma equação, que calculava o peso. O peso ele é interferido principalmente pela idade e pela alimentação de cada animal. Animais mais velhos apresentavam um peso maior com relação à alimentação de outros animais mais novos. Na primeira imagem, então, está sendo passada a fita métrica em volta do perímetro torácico do animal, e na segunda imagem, apertando bem a fita. A equação para determinar o peso é bem simples. É o perímetro torácico ao cubo vezes 80, e 80 é uma constante. Na propriedade foi possível observar algumas raças, dentre elas a crioula, a manga larga e a corto de milha. Essas 3 raças são raças de equino, e a pega é a raça de um jumento. Porém, a raça crioula era predominante na pensão, tanto nos animais puros quanto nos animais meio-sangue. No sexo, era diferenciado entre macho e fêmea, cavalo e égua. No início do estágio, tinha apenas uma égua hospedada na pensão. Já ao final, contava com 2 éguas. Entre os machos, ainda pode ser diferenciado entre animais inteiros ou castrados. A diferença principal entre eles é a incapacidade de reprodução. A vantagem de castrar o animal é o aumento do ganho de peso e a docilidade do animal também. Porém, por desvantagem, tem a depreciação do seu valor. Outra atividade realizada pelos estagiários foi andar com os animais. Essa atividade consiste em um exercício físico, que é uma atividade de suma importância. Porém, os animais confinados dificilmente executam alguma atividade. Isso aumenta a tensão do animal, podendo assim desencadear alguns vícios comportamentais, como balançar de urso e aerofagia. Esses 2 vícios foram presentes lá na pensão. E andar com os animais, então, ajudava a reduzir o estresse. E algo simples de realizar, é necessário apenas um encilhamento. A tração animal ainda é muito presente no nosso cotidiano, por ser um meio de transporte relativamente barato e versátil. Porém, ele apresenta como desvantagem a pouca capacidade para o transporte de carga.
Esse vídeo foi gravado às margens da BR-101, em um dia que fomos buscar o pó de serra para a cama dos animais. O vídeo foi gravado próximo à pensão, e o cavalo do vídeo é do supervisor de estágio. O encilhamento é um processo simples e consiste entre proteção do animal e conforto do cavaleiro. Então começa pelo bacheiro e pela manta, que é para a proteção do animal. Posteriormente vem a sela, que é para modelar o conjunto. A chincha, que é para apertar tudo junto. Esse passo é muito importante, porque tem que apertar bem para não cair do animal. O pelego, para o conforto do cavaleiro. E a sobrechincha, que é para apertar apenas o pelego. Esse já não precisa apertar tanto. E o freio, que vem por último, que é para conduzir o animal. E por último, as visitas técnicas. Bom, esse item eu achei de suma importância porque era umas atividades, proporcionava aos estagiários algumas atividades alternativas e diversificadas. Porque na pensão a gente tinha uma rotina a ser seguida e algumas atividades já pré-estabelecidas. Já nas visitas técnicas era algo meio esporádico. A principal diferença entre elas era a forma de criação, que era extensiva e criação de muares. Já na pensão era apenas hospedagem de equinos, e era a forma semi-extensiva. E lá também a gente não acompanhou reprodução de animais. Já nas visitas técnicas, a gente pôde acompanhar o nascimento de uma mula. Essa primeira imagem é na propriedade do professor Luiz Fernando, no bairro São Camilo. Aqui os dois estagiários, o Gabriel e o Lucas, com um jumento. Esse jumento é de reprodução. Na segunda imagem é a égua e sua cria, também na propriedade do professor Luiz Fernando, no bairro São Camilo. Essa já é em outra localidade, no bairro Sanga Negra, e aqui já é os muares, que é o resultado da cruza entre cavalos e correção, é o resultado entre jumentos e éguas. Aqui os dois estagiários e o professor Luiz Fernando, proprietário da criação. Essa imagem é na casa do professor no centro de Sombrio, o professor com a égua e os estagiários com a mula. Aqui é a cura do umbigo. E aqui é a segunda mamada que a gente acompanhou. Obrigada, Gabriel. Nesse momento, nós vamos abrir. Não sei qual a preferência do professor Nestor em falar primeiro ou passar a palavra para os colegas se tiverem alguma dúvida. O professor fica à vontade por decidir. Para nós é indiferente. Bom, eu sugiro que se tiver alguém que esteja assistindo, que tem alguma dúvida, que eu faça primeiro. Na sequência eu faço os questionamentos. Pode ser, então. O pessoal que está participando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento para o Gabriel, pode fazer ou pelo chat ou pode abrir o microfone também, tá? Gabriel, a Esther fez uma pergunta para você. Qual a sua maior dificuldade durante o período de estágio? Pode responder. Bom, minha maior dificuldade que eu pude observar foi conseguir conciliar todo o aprendizado nos 3 anos do técnico. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade. Mais alguém? Thalita, Gabriel, então, fiquei com a dúvida com relação ao manejo da propriedade. Em determinado momento da sua apresentação, você colocou como modelo semi-extensivo, mas sendo que boa parte do período esses animais ficam dentro das cocheiras. Eu gostaria mais ou menos que você desse uma explicada nesse sentido. O que seria, no seu entendimento como técnico, esses modelos de sistema semi-intensivo, semi-extensivo, e por que caracterizou dessa forma? Boa pergunta, Maurício. Bom, eu defini
pelo simples motivo dos animais ficarem soltos alguns períodos de tempo. Então, eu defini como semi-extensivo, porque não fica em confinamento 24 horas ao longo do dia. Então, por isso eu defini semi-extensivo. Mas explica um pouquinho melhor, Gabriel, qual o tempo desses animais em confinamento, qual o tempo que eles ficam expostos ao ambiente, para deixar mais clara essa parte que o Maurício questionou. Ok. Bom, essa prática ela era muito variada, era conforme a disponibilidade de tempo do supervisor, porque os animais, quando ficavam a campo, eles tinham que ficar sob supervisão. Então, geralmente, ele ia de manhã, soltava os animais, e ao final do dia, lá pelas 6 horas da tarde, ele recolhia os animais. Porém, como eu citei, também tinha dias de chuva, ou dia que ele não podia estar na propriedade, ele não soltava os animais. Então, era bem variado. Então, a maior parte do tempo eles ficavam no ambiente e à noite mais nas cocheiras, era isso? Isso. Maurício, qualquer coisa tu vai chamando aí. Eu vou consultar os universitários faz algum Tá. tempo e acredito que o professor Luiz Fernando possa nos auxiliar também. Eu acho que isso caracteriza-se mais como intensivo do que extensivo, né, professor? Então, professor Nestor, se puder nos ajudar também. Ótimo. Thalita? Oi? Pergunta aqui da Elis Gregorini. Deixa finalizar essa parte do Maurício, se algum professor quiser colaborar com essa parte, porque daí a gente tem que arrumar no teu relatório. Ok, então. Alô, estão me ouvindo? Sim, professor. Em relação a essa questão de semi-confinamento, confinado, aí é uma questão conceitual. Não deixa de estar certo nem o Maurício, nem o Gabriel. Assim, considerando que parte do tempo eles ficam confinados e parte soltos, dá para se dizer que é um semi-confinamento. Aí os semi-confinamentos têm uma parte, pode ser muito mais intensa ou menos intensa. Essa é uma questão conceitual. As duas partes estão corretas. Mas aproveitando para falar sobre a experiência vivida pelo Gabriel e pelo Lucas nesse período de estágio, eu posso falar que foi muito interessante acompanhá-los, né? Eu gostei muito de acompanhar o Lucas e o Gabriel. Nós deixamos de ser professor e a relação professor-aluno e passamos a uma relação mais estreita. Comentei isso com eles, foi muito interessante. Assim, é uma propriedade com uma série de problemas, com uma série de defeitos, né? Nós temos como na escola algo assim interessante, participar de estágios em propriedades modelo, propriedades de ponta, mas nós temos que fazer muito com aqueles que realmente precisam, né? Acompanhar. E lá foi uma oportunidade muito grande de crescimento da minha parte e dos meninos, porque problemas não faltaram para serem observados lá, né, Gabriel? Então, assim, eu considero que foi muito interessante essa experiência, esse estágio, né, vivenciado pelo Gabriel e pelo Lucas lá na pensão. Obrigada, professor. Então, professor Luiz Fernando e Maurício, a gente também vai dar mais uma olhadinha ali, né? Para se tiver que fazer alguma correção. Pode responder a da Elisa agora. A pergunta dela foi, então, qual a parte do estágio que eu mais gostei? A parte que eu mais gostei, então, foi as visitas técnicas, porque a gente desenvolvia uma atividade, assim, muito livre, assim, a gente podia conversar com o professor, discutir temas abordados na aula de forma diferente. Então, para mim, foi a parte que eu mais gostei do estágio. Além também poder acompanhar o nascimento de uma mula. Certo. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, depois que o professor Nestor também fazer as suas colocações, se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente passa. Então, vou passar a palavra para o professor Nestor fazer as suas colocações. Então tá bom. Obrigado pelas considerações e parabenizo também a defesa, né? Particularmente eu conheço o local, já visitei, o Luiz Fernando também, claro, imagina. E então a gente tem uma certa noção do trabalho que eles já estavam e desenvolvem lá. Então isso talvez facilita, né, a nossa própria correção desse relatório, enfim, e para a gente poder discutir melhor.
Bom, inicialmente, parabéns, né, pelo teu trabalho. Eu acho que pelo relatório que tu fizeste, realmente vocês, digo vocês porque foi você, o Gabriel, mais o teu colega, que vai defendendo em outra oportunidade, desenvolveram esse estágio durante esse tempo lá. Claro, como você disseste, como você falou, que é interessante as visitas técnicas, porque acaba visualizando outras particularidades, enfim. Eu também imagino que o dia a dia lá, talvez a primeira semana, a segunda semana, sejam tudo é novidade. A partir daí já começa a virar uma certa rotina, mas isso também faz parte em qualquer local que a gente vá eventualmente se empregar ou trabalhar. Então, assim, inicialmente, eu quando fui abrir o relatório, ele estava bastante pesado, né, e eu pensei em fazer algumas correções no texto. Acabei por não fazer, mas eu tenho algumas sugestões aqui que eu vou te passar e talvez até na sequência, quando você fizer essas correções, né, eu estou à disposição, você pode retornar esse relatório novamente para mim e aí eu possa talvez abri-lo, porque imagino que algumas situações que você vai fazer aí vai diminuir um pouquinho o peso o tamanho, vamos dizer assim, desse teu relatório. Ele ficou bastante pesado em função das inúmeras não, 50 e poucas fotos, né? Fotos sempre são interessantes, a gente sempre, às vezes, cobra, tem alunos que fazem relatórios e simplesmente não incluem foto alguma, né? E você incluiu bastante fotos, isso é muito positivo, né? De antemão já digo isto. No entanto, né, eu vou começar por esse item, eu acho que você pode fazer uma revisão desse teu relatório e tem várias fotos que você pode eliminar, algumas que você pode juntar, né, por exemplo, e dessas 50 eu acredito que se fizer um bom pente fino, você pode manter talvez umas 30. Não necessariamente tem que fazer essa conta de 50, tira 20, fica 30. Eu estou mais ou menos colocando essa sugestão, tá? Tem algumas fotografias repetidas, eu vou citar o exemplo da 51, lá no final do texto, fotografia 51 e 52, que ambas falam de entrega de animal encilhado. Então, como o assunto é único, ele é idêntico, não há necessidade de colocar duas fotos para dizer a mesma coisa. Então, isso vai acontecer no decorrer do texto em algumas outras situações também. Exemplo que eu estou lembrando agora, o casqueamento, tu colocaste ali 3 fotografias, talvez uma só seja o suficiente, certo? Enfim, mas quero te parabenizar, né, pelo texto, né, tem algumas correções, obviamente, algumas questões de português que faz parte, isso que eu quero conseguir corrigir num segundo momento contigo, estou à disposição para isso. Mas eu sugiro que inicialmente tu faça algumas modificações que eu vou relatar a partir de agora, né? E essas que eu já citei de excluir alguma outra figura. Bom, inicialmente ali, os títulos das figuras. Tá? É recomendável que todos os títulos de figuras sejam autoexplicativos. Então, por exemplo, na figura 1 você colocou assim, ó, vista aérea da propriedade. Bom, se a gente simplesmente olhar esse título, a gente vai pensar assim, mas que propriedade? Qual? Onde? Então, assim, todos os títulos, como eles devem ser mais detalhados, a sugestão que eu tenho, por exemplo, neste caso, e aí depois eu também posso te passar por e-mail as informações que eu tenho aqui anotado, sem problema algum, seria modificar o título para vista aérea da área da hotelaria L&M em Sombrio, Santa Catarina, e o ano, 2020. Porque aí tu esclarece a toda pessoa que olhar aquela fotografia, tá, esta é a vista aérea da hotelaria, que fica localizada em Sombrio e foi feita em 2020. Certo? Por exemplo, a figura 2 diz assim, lavatório para os animais. Então, a primeira coisa que, se olhando o título, a gente poderia pensar assim, mas que animais? Quais animais? Então, uma sugestão que eu tenho é lavatório para cavalos
na hotelaria L&M, em Sombrio, no ano de 2020. Então, assim, lá na legenda tu coloca, tá bem correto colocado por ti, acervo do autor. E aí você coloca, vírgula, 2020. Esse 2020 ele pode vir em cima, no título, e você tira o 2020 na parte de fonte embaixo. Figura 4, por exemplo, você cita simplesmente tonéis com ração. Né? Então, eu sugiro tu alterar, explicar um pouquinho mais. A sugestão que eu tenho é tonéis para armazenamento de ração na hotelaria L&M em Sombrio 2020. E assim por diante. Na figura 32, tu cita simplesmente sabão utilizado. Na figura 33, tu cita simplesmente rodinho, né, rodinho. Esses são duas fotografias que eu te dou como possibilidade de você juntá-las, colocar numa única fotografia lado a lado, né, vamos dizer assim, com um único termo, dizendo sabão, utilize sabão, e rodinho utilizados para, né, essa explicação ela é importante que haja. Tá? Então, tem que fazer essa revisão em todas as tuas figuras, no sentido de deixar os textos mais autoexplicativos, porque essa é a orientação. Por que isso é recomendado? Quando você tem um relatório, né, e alguém quer copiar alguma coisa, uma fotografia, normalmente ela é copiada a fotografia com a legenda, ela é jogada para algum local, seja para apresentação, PowerPoint, coisa e tal. Então, quando você coloca simplesmente, por exemplo, rodinho, que é o caso da figura 33, o que isso significa? Ah, é um rodinho, mas para que ele é usado? Entende? Então, essas pequenas correções você tem que fazer em todas as figuras, deixá-las um pouco mais explicativas. Tá? Faz essa revisão nas demais. Volto ali a falar do casqueamento, que tem 3 fotografias. Até que você colocou ali casqueamento 1, numa fotografia, eu acho que é a 10. Depois você colocou casqueamento 2, e depois você colocou casqueamento 3. Quer dizer, o que é esse 1, 2 e 3? Eu olhando a fotografia não vejo muita diferença, eu sei que está sendo feita a prática de casqueamento. Então eu sugiro que você dessas 3 elimine 2, mantenha uma, e descreva melhor esse casqueamento utilizado, encavado, para finalidade tal. Não precisa fazer uma descrição muito longa, mas é interessante que você faça uma melhor descrição, um pouquinho mais detalhada. O que mais? No item atividades desenvolvidas pela empresa, esse é um item que ele é simples, ali você simplesmente teria que relatar tudo aquilo que a empresa faz, certo? Mas esse não é ainda o momento de você relatar o que você fez. E olhando esse texto, atividades desenvolvidas pela empresa, eu vi em vários momentos você citando ou descrevendo algumas atividades que você fez lá nesta empresa, tá? Então, aquelas atividades que você colocou ali, não é nesse ponto que elas vão. Ali você simplesmente vai, talvez uma página só, meia página, você vai descrever o que a empresa faz. O que você fez durante o estágio, isso vai mais adiante nas atividades desenvolvidas. Bom, seguindo, na página 26, eu estou com o PDF aberto aqui, mas vocês não precisam abrir aí, talvez eu vou tentar aqui colocar. 25. Então estava na página errada. Tá, na 26 é sobre a idade dos animais, né? Aí diz assim, ó, aí eu vou sugerir uma pequena correção aqui de português também para você dar uma revisada no texto e, eventualmente, se isso acontecer em outro momento, você evitar. Por exemplo, ali você começa, o apelar dos animais é algo que diferencia os animais, você não precisa repetir animais, apelar dos animais é algo que os diferencia de forma mais visível, podendo variar conforme idade, alimentação, sexo, estação do ano, entre outros fatores. Na pensão existem 7 tipos de pelagem, divididas nas 3 categorias de pelagens:
Novamente, eu fiz questão de falar esse texto porque você, numa mesma frase, você fala em pelagem e repete a palavra logo na sequência. Então, assim, na pensão existem 7 tipos de pelagem, divididos em 3 categorias. Ponto. Então, aí você evita repetir a palavra 2 vezes na mesma frase. E é o que aconteceu no início dessa frase que eu comentei. Que mais? E na sequência você começa o outro parágrafo com a palavra sendo. Né? Sendo da primeira categoria a preta e a alazã, da segunda categoria a pelagem castanha. Na verdade, isso aí faz parte do texto anterior. Quando ele faz parte do texto anterior, ele não é dividido em parágrafo. Então, ele tem que voltar, né? Talvez ali, na pensão, existem 7 tipos de pelagem, divididos em 3 categorias, vírgula. Sendo da primeira categoria, sendo da primeira, nem repete categoria, a preta e a alazã, e assim por diante. Então, não tem que se evitar tentar começar uma frase, né, no verbo em gerúndio, principalmente, né, que é o caso do sendo. Então, enfim, dá uma revisada no texto, talvez isso aconteça em outros momentos. Na página 30, você fala da fórmula do peso. Quando você apresentou, eu entendi corretamente, tá? Só que, como você descreveu, talvez aqui quando você passou o PDF tenha havido alguma modificação, ou sei lá, no texto que você tem originalmente. Então, a fórmula ali não está... Eu fiquei olhando aqui que é peso, P igual a C, aí tem um chapéuzinho e um 3, né? Na verdade, é o C, que é perímetro torácico, ao cubo, né? Então, você tem que tentar clarear, melhorar ali a tua descrição, porque ela não ficou legal no texto. Houve uma deformação aqui que ela não ficou clara, né? Na tua apresentação ficou perfeito. Deixa eu ver, página 32. Tem lá. Na página 32 fala assim, 3.1.1 raças. Dentre as raças citadas abaixo, todas estavam presentes na pensão, sendo que a maioria dos animais eram da raça crioula. Então, talvez ali a tua descrição tenha que ser diferente, dizer simplesmente assim, dentre as diversas raças de equinos, né, as seguintes, né, estavam presentes, ou enfim, na pensão. Aí fica mais claro, porque senão parece que o entendimento não ficou muito claro aqui. Tá? Então, você simplesmente vai descrever, as principais raças, né, encontradas na pensão são, 2 pontos, e continua a fazer a descrição que você fez. Que mais? Na página 40, tu fala muito em matéria orgânica. Não deixa de ser, mas na verdade você está lidando com o esterco animal. Então, talvez aí fica mais facilmente entendível, né? Estimativa da produção de estercos. Esse, né, conceito de matéria orgânica ele é um pouquinho mais amplo. Então, acho que fica bem mais claro, né, que você está lidando com o esterco de equinos. Seguindo, na figura 35, 35 é que você tem ali as áreas de capineira, é um pequeno mapinha, né? Essa figura do mapinha não é aí que vai. Isso aí, na verdade, quando você fala lá no início da descrição da empresa, lá essa figura vai ter que entrar, porque lá você está apresentando como é a propriedade, o mapa dela, certo? Então, isso faz parte da descrição, mas não aqui. Aqui você está relatando as tuas atividades. Então, essa figura está fora do contexto. Ela tem que voltar lá para o início, na descrição da empresa. Por falar nisto, eu me esqueci lá no início, bem na tua parte introdutória, tu falou sobre a metragem das capineiras, até bem detalhado, com a metragem em metros quadrados, perfeito. Só que eu senti falta da metragem da área construída. Quer dizer, são 2 galpões, mas quantos metros quadrados tem cada um? E outra coisa que dá também uma certa noção para nós, qual é o tamanho de cada baia? Eu vou chamar de baia, enfim, cocheiras, que os animais ficam à noite, por exemplo. Eles têm um tamanho lá.
sei lá, eu vou chutar aí 3 por 2, ou coisa parecida. Então, é importante que você mais ou menos coloque essa metragem, né? Por exemplo, é um galpão com tantos metros quadrados, que possuem X baias, né, em cada uma com a metragem tal. Porque aí você descreve corretamente cada uma delas. Seguindo, na figura 36 e 37, deixa eu chegar nelas para relembrar o que eu pensei nela. Assim, a 36 e a 37, elas estão dentro do item denominado higiene animal, né? Que aí, quando você fala da matéria orgânica, né, o esterco, você está falando que na sequência ela é retirada, colocada nas capineiras para fazer a adubação. Pensando em higiene animal, tudo bem, higiene animal seria retirar o esterco dentro das baias, mas colocá-lo nas plantas, fazer adubação, isso já é uma outra atividade. Então, tu cria um item à parte, talvez na sequência, né, que não seria higiene animal, que seria simplesmente a correção do solo, enfim, a adubação do solo, e aí você pode relatar, jogar essas duas fotos num outro subtítulo, porque parece que ela está um pouco fora ali no sentido, não tem muito claramente relacionado com higiene animal. Na página 46, deixa eu ver aqui. Ali você fala do sal mineral, por exemplo. E aí gostaria que também desse uma pequena revisada em outros termos que também não, às vezes ficou um pouquinho, faltando alguma informação. Se eu ler esse item, sal mineral, tá? Ele é uma publicação no Senar 2018, ele basicamente é uma publicação dessa empresa, mas não consta nesse teu relatório, que esse seria um ponto de atividades desenvolvidas, da quantidade, da periodicidade, que tipo de sal mineral são dados aos animais. Então, aí é interessante que você relate, né, quanto, como falei, quando e que tipo de sal mineral, alguma composição, não necessariamente marca, mas você pode colocar alguma composição básica desse sal mineral. Então, é uma informação que seria interessante complementar aí, tá? Porque ela simplesmente está descrita aqui como sal mineral, né, que ela é importante, fonte de cálcio, fósforo e coisa e tal, mas eu lendo isso aqui, eu não sei, né, qual é a prática aí da empresa. Então, você tem que relatar isso aí também. Na sequência, aí eu confesso que eu teria que ler um pouquinho mais detalhadamente, mas dessas doenças e vícios e aplicação de medicamentos, eu te pergunto agora, que eu gostaria que você respondesse. Todas essas doenças que você colocou aqui, cara inchada, broca do casco, deixa eu ver o que mais aqui, dermatite escamosa, miíases, carrapato, ferida de verão, vícios, todas essas você acompanhou durante o estágio? Conseguiu verificar, presenciou essas questões? Afirmativo, professor. Eu pude observar todas elas. Beleza, então. É isso aí que eu... Olha, no mais é isso. Eu acho que, assim, o teu relatório, como eu falei, está bem descrito. Eu só acho que dá para fazer, enxugar um pouco, retirar um pouquinho as figuras, né? Parabéns por ter colocado bastante figuras, mas talvez não precisa ter tanto. Tem algumas que se repetem. E aí dá para dar uma resumida um pouquinho nessas figuras. Até o próprio texto vai ficar mais leve, né, para qualquer outra pessoa um dia, porque também esse relatório vai ficar arquivado, enfim. Então vai ficar um arquivo um pouco mais leve para qualquer pessoa que queira olhá-lo poder abri-lo, né, com mais facilidade. Então dá para enxugar assim algumas fotografias. Peço que você dê uma olhadinha assim no texto, alguma outra correção ainda. E coloco à disposição que assim que você fizer essas correções, você, se quiser, me manda. E aí sim eu dou uma revisão um pouco mais clara ali no texto em si, né? Porque
que provavelmente ele vai vir com um peso um pouquinho menor e que vai facilitar a correção do teu relatório. Mas é isso, eu faço uma pergunta final, né, básica, até porque tem mais pessoas aqui, colegas teus também assistindo a essa defesa. O que tu considera como pontos positivos ou negativos desse teu estágio, no teu ponto de vista, e no que ele contribuiu para a tua formação profissional? Porque amanhã depois tu vai estar no mercado de trabalho, não necessariamente vai seguir a área agropecuária, mas eu imagino que isso aconteça. E o que isso te abriu em termos de perspectivas profissionais? Eu queria que comentasse um pouquinho sobre esses questionamentos. Gabriel, só um pouquinho antes de tu terminares, então, agradecer as colaborações do professor Nestor, eu anotei tudo, a gente vai estar fazendo as revisões, né? Ali da fórmula realmente foi algo que a gente viu no final, daí nós arrumamos na apresentação e não deu tempo de arrumar no relatório, mas a gente vai estar fazendo todas as revisões e repassando para o professor. Realmente o arquivo ficou pesado, porque nesse vai e vem de ele me enviar e eu enviar para ele, acho que numa correção que eu fiz eu enviei e o peso ficou diferente. A gente teria que, com uma tecnologia que para mim não é muito fácil, a gente vai ter que arrumar ali a questão do tamanho do documento. Mas eu acho que esses últimos questionamentos do professor vão ser respondidos agora nas considerações finais do Gabriel, até para depois a gente poder encerrar, que o professor Nestor, eu acho que o Maurício também tem outra reunião, né? Então, vou passar as considerações finais para o Gabriel. Obrigada. Bom, em relação então ao estágio, minhas considerações é que foi um estágio muito proveitoso, muito bom. Eu pude ter uma visão diferente do mundo do mercado de trabalho e também poder perceber como é que é a vida de um técnico. Em relação ao relatório, eu deixo aqui a minha queixa em relação à bibliografia. Eu tive bastante dificuldade de encontrar livros recentes, principalmente no acervo da biblioteca da escola. Porém, eu consegui ter acesso a um livro lá da UFSC, que é o livro do Alcides Torres, é a criação do cavalo e de outros equinos. É um livro muito bom e eu utilizei bastante ele para minha escrita. Porém, na internet também tem bastante conteúdo, só que é um pouquinho mais complicado de encontrar. Em relação ao período de estágio, na minha realidade, que foi com a pensão de equinos, foi muito bom, um mês, eu achei bem proveitoso. Se fosse mais que isso, acho que ficaria muito maçante, as atividades começariam a repetir. E se fosse menos que isso, eu também ia acabar perdendo muita coisa. Em relação à hotelaria, como o professor Luiz Fernando falou, tem muitos pontos negativos, mas também tem o ponto positivo de poder ajudar aquele que precisa. E também para a gente ter uma visão diferente do mercado, de não só ser o top e ser aquele que representa. Eu acho que começando de baixo também acaba tendo uma realidade melhor da atualidade. Ok, estou satisfeito com as tuas respostas e parabéns novamente pelo teu relatório, ok? E pelo estágio que fizeste aí. O Gabriel gostaria de fazer uns agradecimentos antes de encerrar. Pode fazer, Gabriel. Ok, Thalita. Então, quero primeiramente agradecer a Deus por me dar força, saúde e essa oportunidade. Agradecer aos meus pais por me apoiarem nas minhas escolhas. A professora Thalita, por aceitar ser a minha orientadora e estar me auxiliando nessa etapa tão importante na minha vida. Ao professor Luiz Fernando, por tudo aquilo que ele realizou para garantir que o estágio tivesse o maior aproveitamento possível e por todo o suporte que nos proporcionou. Você foi uma peça fundamental. Aos amigos, Lucas e Gustavo, por estarem me apoiando, estarem ao meu lado diariamente. Ao professor Nestor, minha banca, por aceitar o meu convite e ler meu trabalho. Suas colocações foram de grande crescimento para mim. A toda a equipe da CGEX, que permitiu a realização dessa etapa, e também por se fazerem presente na minha defesa de estágio. E a todos os colaboradores por destinar um tempo para me ajudar nesse trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gabriel.
Novamente agradeço a todos, professor Nestor, professor Luiz Fernando, Maurício, demais colegas, professor Rafael também, Rafael José, que está aqui acompanhando a nossa web. E acredito que é isso. A gente vai estar fazendo as correções necessárias, as colaborações do professor Nestor. E desde já agradeço. Eu vou parar de gravar, mas peço que fiquem aí mais um pouquinho que o Maurício quer passar um recadinho, tá? Só vou parar de gravar para não ficar muito extensa a gravação. Obrigada.